Dá sinal, não é? Então, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Eu sei que com os nossos afazeres e com a questão do nosso tempo limitado, é sempre difícil comparecermos nos eventos aos quais somos solicitados, pelo que eu vos agradeço do fundo do coração a vossa presença, porque demonstram amizade, carinho, consideração, estima, e eu prezo muito isso em todos vocês. Obrigado. Bom. Antes de mais, um agradecimento ao José Manuel Simões por me ter convidado para vir até aqui hoje falar sobre a sua mais recente obra. Na sua nota biográfica, o José Manuel Simões diz que é jornalista. Não existem jornalistas. Continuarás para sempre a ser jornalista. Lamento. Nós nunca somos ex enquanto jornalistas. E eu digo isto porque se sente o jornalismo também neste livro. Sente-se a espaços que quem escreve é um jornalista, é um homem de notícias, que deu notícias. E, por exemplo, quando nós começamos a ler, logo no início, lemos algo como isto. Conta-lhe, com gestos pousados, que Marrocos é um país em mudança gradual, consistente, mas não demonstra interesse no que ela tem para lhe dizer sobre os louvores patrióticos. Portanto, há aqui uma caracterização quase informativa sobre um dos locais cruciais para a ação deste livro, e isto vai surgindo ao longo da obra, situações em que claramente quem está a escrever é jornalista, não é jornalista. Por exemplo, outra referência em que isto se sente claramente é quando a obra reflete a atualidade. É óbvio que a obra reflete a atualidade porque há um contexto de confinamento que gera, no fundo, esta história. Mas, por exemplo, quando eu leio os extremistas conhecidos em todo o mundo árabe ou muçulmano têm impedido que os seus países prossigam a execução do processo de transição democrática, provocando ondas de choque, interpelando a classe política e ameaçando o corpo social, eu estou a ler a atualidade. Eu sinto que estou a ler o momento que hoje se vive em algumas regiões do mundo, onde, enfim, o extremismo islâmico está a condicionar a vida das pessoas, a condicionar o desenvolvimento social, económico, político de algumas sociedades. E, portanto, está aqui mais uma vez um sinal de jornalismo. Por outro lado, há, e é mais outro sinal que é escrito por um jornalista, a necessidade de criar um contexto, uma explicação histórica, um contexto histórico, aquilo que nós chamamos o background. Por exemplo, quando se fala de Tânger, desde a fundação, no século IV a.C., cartagineses, romanos, fenícios, vândalos, espanhóis, portugueses e ingleses disputaram esta cidade com ardor. Em 1471, os lusitanos ganharam uma batalha e instalaram-se aqui durante um século, retornando 100 anos mais tarde, depois de reconquistada aos espanhóis. O contexto histórico faz parte também do processo de construção da notícia. Mas o livro não é uma notícia. Atenção, a obra não é uma notícia. Portanto, não pensem que estão a ler uma reportagem. Não é uma reportagem. É muito mais do que isso. É uma viagem. É uma viagem em que se sente mundo, em que se sente a expressão das diferenças culturais. Em cada espaço em que decorre a ação é descrito minuciosamente, com detalhes requintados, que quase me levaram a ver as cores, a ouvir o ruído e a sentir os cheiros, muito sinceramente. É tão rico do ponto de vista da descrição, do detalhe, é notável. E a forma como tu consegues entrelaçar essa descrição, esses detalhes, depois com a narração, com os diálogos das personagens, acho que está bastante interessante. Há aqui outro aspecto que eu gostava e que me interessou bastante, a inclusão de hiperlinks no livro, com a ligação a vídeos no YouTube. Eu acho que isto vai resultar fenomenalmente bem na versão em livro, porque clicando pode-se ver
por exemplo, um vídeo do Chico Buarque ou do Jorge Palma, não é? Que ajuda a contextualizar a história mais uma vez e que nos ajuda a ficar cada vez mais dentro daquilo que é o pensamento, aquilo que vai na mente das personagens. Quem estiver a ler o livro em papel vai ter que digitar YouTube. Pronto, vai dar um bocadinho mais de trabalho, mas eu recomendo que o façam porque parar de ler onde está aquele link e ver aquele vídeo, ouvir aquela música, dá de facto um contexto muito, muito interessante e enriquece brutalmente a obra. Portanto, há aqui quase um híbrido de um livro que é escrito, mas que tem elementos que são visuais e auditivos e que se complementam muito bem. Existem também emojis. E isso parece-me também uma solução interessante, especialmente para agradar um público mais jovem e que está habituado a comunicar, especialmente nas redes sociais, com emojis. Portanto, eu sem querer adiantar e sem querer roubar muito tempo a esta sessão, eu vi que já muitas pessoas compraram. Quem não comprou deve comprar o livro, deve lê-lo atentamente e não se esqueçam de facto, digitar nos vossos aparelhos, computador, iPad, telefone, aqueles endereços do YouTube que lá estão, porque vale a pena parar naquele momento, ouvir a música, ver o vídeo e sentir o livro de uma forma diferente. Obrigado. Bom, muito boa tarde a todos. Antes de mais, é um grande prazer estar novamente em Macau. Enfim, venho cá para aí 2 vezes por ano. Desta vez, infelizmente, vou estar de passagem só 3 dias. Aliás, Macau para além daquilo que nós gostamos de Macau, a mim particularmente, digamos que é sempre um local de paragem nas viagens para a Ásia ou para a Oceania e, portanto, deu-se a feliz coincidência de poder estar aqui neste lançamento. E o prazer é a dobrar porque, para além de ser um livro que é sempre um ato importante, um ato cultural importante, é um livro de uma pessoa especial. Portanto, o José Manuel Simões é um amigo especial. É um amigo especial que eu acho que todos gostamos de ter, por várias razões. E do ponto de vista literário, de facto, é bastante criativo. Aliás, a velocidade com que tu escreves é impressionante. Portanto, e nesse aspecto, às vezes é difícil acompanhar-te. E, portanto, o meu papel aqui é um papel mais discreto como editor. E pronto, e sempre como o José Manuel Simões propõe editar algum livro, bom, é garantido porque a qualidade está garantida. E as histórias são sempre fantásticas. O José Manuel Simões, para além do ilustre académico, de facto é bastante criativo, consegue criar histórias narrativas com uma grande abordagem ficcional, com profundidade, mas por outro lado resulta no fundo das vivências que ele tem, não é? Ou que ele teve, não é? E portanto há sempre aí um cunho muito, muito, muito profundo das vivências, algumas delas completamente diferentes, todos nós, portanto, tem a ver com o percurso dele até hoje, várias atividades que ele fez, vários países em que viveu, várias experiências, que algumas delas gostava de ter tido, e portanto, o José Manuel Simões tem sempre algo muito interessante para dizer e para partilhar connosco. E portanto, do ponto de vista da editora, portanto, é sempre um autor bem-vindo, é sempre um autor que tem, digamos, a casa assegurada. E, portanto, isto aqui foi uma experiência em Macau nova. Pronto, normalmente nós trazemos os livros de Portugal. Enfim, já lançámos aqui um livro em 2012, não foi? Já não me recordo. Foi aqui em 2012. E portanto, desta vez o processo foi diferente. Portanto, e acho que, se calhar, resulta para o futuro. E, portanto, José Manel, digamos que tens aqui mais... É mais um desafio. E, aliás, eu não preciso desafiar porque tu próprio, digamos, tens essa capacidade de inovação, essa capacidade, essa fluência escrita muito, muito, muito profunda, muito dinâmica e, de facto, muito invulgar. E, portanto, eu só quero sublinhar que esta obra, de facto, tem algumas características aqui também já descritas pelo colega de mesa, pelo Francisco, e pronto, é mais uma obra que valoriza naturalmente a editora, e bom, espero que não fiques por aqui, não vais ficar seguramente, e portanto eu acho que aqui neste tipo de lançamentos e apresentações o autor é que é a figura principal,
e seguramente o José Manuel, se ele tiver tempo, digamos, não lhe faltará conteúdo, não lhe faltará, digamos, conhecimento, experiências para partilhar connosco e, portanto, é sempre um prazer que temos e que eu particularmente tenho em ouvir as histórias, em ler os romances dele ou as vertentes de ficção que ele aliás, constitui a trave mestra da literatura e das publicações dele. E, portanto, estamos perante, de facto, uma pessoa bastante criativa e com uma escrita muito inovadora e vulgar pelas experiências que tem na vida, portanto, ou seja, isso torna-o distintivo de muitos outros autores. E, portanto, é pena, de facto, não seres um autor anglo-saxónico, por um lado é bom seres um autor lusófono, se fosse anglo-saxónico, se calhar terias outra projeção internacional. Mas pronto, mas qualquer das formas, estas coisas também, tu não fazes isto com o objetivo de tornar um best-seller, ou fazes isto com prazer, e portanto isso é o que importa no meio disto tudo, é o prazer de escrever, é o prazer de partilhar o conhecimento, as experiências. Isso é notável, uma vez mais, e acho que a sociedade agradece, e eu particularmente, na qualidade de amigo e editor, também, digamos, agradeço uma vez mais a tua confiança e o teu desafio. Portanto, parabéns pela qualidade do trabalho uma vez mais. Enfim, já sei que, bom, como te disse, está sempre garantida a partida pelo aquilo que fazes. Portanto, tudo o que fazes bem na vida, com emoção, com capacidade relacional, com competências relacionais que eu acho que todos apreciamos. E portanto, de facto, és uma pessoa muito interessante. Pronto, isso nota-se, está tudo vertido na escrita. Portanto, nota-se essa tua multiplicidade de facetas, desde ex-cantor, mesmo de uma banda de música, jornalista, já não vou dizer ex-jornalista, professor universitário, portanto, ou seja, este mix, esta trajetória profissional multifacetada do José Manuel Simões é de facto muito interessante e rara, e, portanto, e acho que é isto que lhe dá de facto alguma inovação e alguma unicidade naquilo que tu fazes, ou raridade naquilo que tu fazes em termos como autor. E, portanto, é sempre um prazer redobrado e pronto, e venham mais. Obrigado. Pronto, obrigado. Bem, sou eu. Boa noite a todos. Obrigada por me ter convidado, professor José Manel, por esta ocasião tão especial, que é o lançamento do seu 12º livro. Queria começar primeiro, eu escrevi aqui um guião, só para não me perder. Queria começar por falar primeiro sobre o professor José. O professor José é uma pessoa, digamos, muito original, tem um carácter próprio que não se encontra em todo o lado. Além de ser um profissional multidisciplinar, tem uma capacidade criativa intensa e expansiva, no que se reflete também na sua escrita, na sua maneira de falar, a sua maneira de ser e também quando dá aulas. É coordenador dos cursos de licenciatura e mestrado de comunicação e mídia, como todos nós sabemos, na USJ. Fui aluna dos 2 cursos. E o que eu tenho para dizer é que ele dá 100% ao aluno, dá energia positiva e fé total ao aluno, e é por esta e outras razões que, para quem não sabe, o curso conseguiu obter o título dos melhores cursos de comunicação e mídia na Ásia neste ano, e portanto muitos parabéns de novo por esse accomplishment. Mas agora, seguindo ao livro, quem conhece o professor, acho que eu vou descrever um pouquinho mais em detalhes. Portanto, quem conhece o professor José vai notar muitas variantes suas neste livro, a maneira construtiva e criativa na escrita e do posicionamento dos conteúdos, o diálogo, os pensamentos, a descrição, a história, com factos muito jornalísticos. Em cada 5 ou 10 páginas encontram-se fatos históricos e culturais sobre, neste caso, Marrocos. As palavras usadas neste livro revelam também muito sobre o escritor. Aparentemente gosta de coisas muito bonitas. Usa palavras positivas.
Este livro é um livro especial. Encontram-se partes eróticas no livro, mas no aspecto da fantasia e um pouco menos na parte física. É a parte íntima da mente que leva o protagonista principal, nesta teia complexa de relacionamentos online em zigue-zague durante o confinamento. Estas partes são também retratadas de uma forma muito bonita, usa palavras como rosas vermelhas misturadas com lavanda. Portanto, o Marcos, que é o protagonista principal, é um mulherengo, afinal. É um homem supostamente que é lindo de morrer, sedutor, mas com os seus vícios e medos. Começa esta teia de relacionamentos à distância. É um homem que sabe dizer aos outros o que gostam de ouvir, mas não sabe dizer não. Eu acho que certamente nós temos amigos ou amigas que são assim, que não sabem dizer não, mas só que afinal não quer. Gosta de brincadeiras, mas quando é sério foge. Eu acho que na essência esta viagem a Marrocos, que começa em Ceuta, o Marcos faz a viagem até ao deserto e volta para o norte, acaba em Ceuta de novo, e a par com estas conversas online em zigue-zague, deu para ele encontrar, na minha versão, acho que é assim, que ele encontra o que é e o que quer na verdade. Porque começou a viagem triste, perdeu a Glória, que supostamente amor da sua vida, traiu-a. De repente entra outra mulher chamada Isabela, que é a viúva do amigo, e começa com um relacionamento com base de solidariedade, mas afinal é a Mia, com a mulher que traiu com a Glória, que pertence afinal. Mas ao mesmo tempo o mais especial do livro são as outras duas personagens, que são as loucas, a Ana e a Babel, que o Marcos dá-lhe o prazer de flirting no começo, mas como não sabe acabar, leva-as a uma obsessão forte, que me faz lembrar um pouco da novela, da recente novela da Netflix, chama-se Baby Reindeer, para quem não conhece. É um show muito bom, baseado numa história verdadeira. Mas falando outra vez do livro, veremos uma passagem onde escreve esta teia complexa. Agora, são as mensagens da Ana retomando a obsessão. O que estará a acontecer comigo? Porque será que estas relações via Messenger com a Ana, a Mia, a Isabela e a Babel têm um grau tão excessivo de ilusão, de obsessão, de paranoia, de desejo inconsequente? Sobretudo a Ana e a Babel agem como se toda a sua vida se focasse em mim, como um delírio, sonho e ilusão, uma meta inalcançável e todavia tão permanente ou aparentemente doentia. Ora bem, a Babel é uma das minhas favoritas personagens, porque os diálogos e praticamente monólogos, porque ela raramente recebe resposta de volta do Marcos, é uma loucura e um delírio que vem de uma criatividade muito intensa para poder... eu vou dar aqui um exemplo, que eu acho que estas passagens vêm de alguém com uma mente de ADHD, não sei como é que se diz em português ADHD, mas a Babel é praticamente uma pessoa que precisa de estímulo contínuo para dar prazer às fantasias que tem e como é artista, precisa destes estímulos para dar continuidade à arte que produz. Ora bem, tem aqui um quote dela que diz, isto vindo de uma mensagem só: o que estará a fazer? Marcos, que não me responde. Estará com o cônsul? Com o arcebispo de Lisboa? Comendo, beijando, escrevendo, cuidando dos pobres, passeando, chorando, entrevistando um português nascido em Timor, imigrando para Luanda e casado com uma moça de Goa que conhece a obra de Fernando Pessoa, ensinando 30 cadelinhas que cheiram comida, dirigindo o carro a caminho do deserto, rugindo ao microfone, gozando da minha cara, andando de bicicleta, reservando as suas próximas férias em Kilimanjaro. Portanto, estas partes, estas mensagens, vindos
Babel, desta artista, que, vindo do professor, é preciso um certo nível de criatividade para poder escrever estas passagens. Agora, a história em si tem a base numa viagem a Marrocos, que o Marcos faz, portanto, os pensamentos, os diálogos são acompanhados por curtas introduções intercaladas aos sítios, os costumes, a cultura do país. E faz bastante contrastes. Eu encontro contraste em todo o lado, no princípio, no fim, não há capítulos, mas entre passagens. Podemos observar que o autor começa a apresentar Marrocos com belas paisagens, é pelo que eu percebi, começa com belas paisagens, que se encontra no princípio, até as zonas mais marginalizadas e ignoradas do país. E entretanto, a história em si vai ficando um pouquinho mais escura nas partes que vai visitando em Marrocos. Eu não vou dar mais citações destas passagens, porque são muitas, senão. Mas começa em sítios bonitos. Fala sobre enguias na água, papagaios, palmeiras, e depois segue e fala sobre aldeias, terraços das casas sem telhado, antenas parabólicas em todo o lado, os cheiros que dá náuseas, as peles das cabras e das ovelhas a secar ao sol, e entre outras. Portanto, são palavras e descrições muito visuais de Marrocos. Eu perguntei até ao professor se foi a Marrocos alguma vez, e disse-me que afinal foi 2 vezes para se inspirar. Portanto, eu acho que estas descrições são todas baseadas na experiência que teve lá, e por isso é que são tão verdadeiras. E no começo do livro eu não fiz isto, eu devia ter começado a fazer, mas a meio do livro comecei a pesquisar os sítios onde este Marcos foi parando, e eu vi que afinal fazia muito sentido. As palavras, as descrições e o visual faz um matching muito perfeito. E a música também, pronto, os sons que os YouTube links que inseriu em cada a certas partes, eu acho que também deu aquele fortaleceu e enriqueceu o livro. Agora, nota-se também que dá um grande contraste na religião e cultura. É engraçado, porque descreve que para pernoitar em Marrocos, um casal estrangeiro é obrigado a mostrar a certidão de casamento na recepção do hotel. Achei isto muito engraçado, não é? Porque, entretanto, o Marcos desta história encontra-se instalado nesses hotéis a trocar mensagens, umas com vertentes mais sexuais que as outras, com 4 mulheres diferentes ao mesmo tempo. Portanto, é um contraste também. Ao longo do livro também faz... onde é que está aqui? Sim. Ao longo do livro aparecem diálogos do Marcos e dos residentes locais, onde descreve a cultura e os pensamentos locais. Tenho aqui uma parte que diz assim: vocês estrangeiros não nos compreendem, não compreendem que nós somos púdicos e conservadores. E por que me diz isso? Indaguei. Porque está lá fora uma turista sentada numa cadeira a apanhar sol com uma mini saia, e isso aos nossos olhos não é correto. Perante a curiosidade, prossegue. Há muitos estrangeiros ricos que chegam aqui, se instalam, compram as nossas casas tradicionais e nem sequer se dão o trabalho de compreender a nossa cultura e a nossa maneira de ser. Para além disso, têm um nível de vida que corresponde a um verdadeiro insulto à miséria das gentes pobres que habitam na Medina. O fenómeno chegou aos limites e prová-los estão os incidentes entre os residentes locais e os novos imigrantes. Portanto, mais um contraste aqui. José Simões, como professor, escreve o livro também sempre com a educação na mente. Acho eu, sendo educador, sendo professor, tem sempre isto in the back of the head. Descreve que a população mais nova também, que encontrou em Marrocos, miúdos, adolescentes, para poderem ir para a escola, comprarem livros, precisavam trabalhar pelas ruas vendendo, entre aspas, cigarros avulsos, frutas e legumes.
e que isto é algo que é praticamente incompreensível no nosso mundo, na verdade. Há um aspecto muito interessante do livro, que é a internet. O livro, como o Francisco Pinto disse, tem um tema muito moderno, é muito atual. Fala-se de relacionamentos à distância pela net, passadas durante a pandemia, durante o confinamento do Covid, e creio que de certeza que houve partes na realidade que correspondem à realidade, talvez não ao Marcos e as 4 personagens, mas de relacionamentos assim online durante o Covid. E o autor dá também dicas no livro sobre os perigos no mundo virtual, portanto, na internet, especialmente agora com a existência da artificial intelligence, não é? Sublinho uma passagem que para mim eu achei muito importante. Sublinho aqui, diz aqui, quando o Marcos pede uma foto de biquíni da Mia. Mas essas, como compreendes, não envio, diz a Mia. Não confias em mim? E ela responde, a net não é segura, não confio na net. E mais abaixo diz que tudo fica arquivado. Portanto, outra vez, como talvez jornalista, pai, educador, sabe destas inseguranças da net, não inseguranças, mas destas partes mais negras. E, na verdade, isto é algo importante, muita gente se esquece, especialmente no mundo dos namoricos virtuais. As fotos íntimas podem ser usadas sem permissão e utilizadas para outras atividades mais obscuras. Agora, eu vou-vos passar esta parte, senão nunca mais acabo. Agora, o protagonista principal é um homem. Mas, afinal, quem o rodeia e as personagens que o acompanham, desde o princípio quase, que aparecem ao longo da viagem também, são todas mulheres. A Glória, a ex-namorada, o amor da sua vida que o deixou, porque ela a traiu, era médica, pediatra e descreveu-a como uma santa. Aqui a Glória, para mim, eu achei que é praticamente a essência de uma mulher forte e que todos os homens deviam de respeitar. E ele, o Marcos, ao trair, desrespeitou a mulher e ela, portanto, sumiu, desapareceu. Desapareceu do mapa e foi à Índia. Claro que aparece depois outras mulheres na vida, umas mais especiais do que as outras, mas vê-se que dá grande importância também aos direitos e sublinhas as dificuldades que as mulheres enfrentam em certos países. Um dos países mais pobres, podendo ler-se nas primeiras passagens, quando fala dos atos barbéricos e chocantes contra as mulheres que acontecem mais abaixo dos Marrocos, na República Democrática do Congo. Vou fazer um skip desta parte, mas também fala sobre um filme de São Tomé e Príncipe. Para quem conhece o professor José, sabe que ele tem um relacionamento muito forte com São Tomé e Príncipe, e aqui faz uma citação sobre um filme que também relata sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam em São Tomé, jovens mulheres. Aparecem também várias passagens sobre o vestuário da mulher em territórios muçulmanos, numa delas onde o Marcos pede a Mia para se vestir mais sexy pelo encontro final, no final do livro, onde ele responde que gosta de decotes, mas ela não ia levar e diz assim, e quando estiver num táxi, certamente não queres que me sinta observada e intimidada. Sobretudo aí em Marrocos, onde as mulheres andam cobertas de cabeça aos pés. A ti mostro, aos outros não. Corro perigo no táxi até ao hotel. É longe, não gosta de taxistas, olham de uma forma estranha. Certamente que nenhum homem passa por este tipo de coisas, não é? Nem aparece na cabeça quando vai a um sítio qualquer ou apanha táxi. Portanto, obrigada por terem mencionado isto. Que eu acho que é grave, não é? Agora, o jornalismo. Pois, eu quando comecei, reparei logo que é um jornalista a escrever. Eu
Eu encontrei vários aspectos jornalísticos também da maneira como escreveu o livro. E quando me deu aulas, eu nunca me vou esquecer de um conceito muito importante que nos deu, chamado The Eagle Eye, que é observar tudo claramente e raciocinar se faz sentido, se não é biased, antes de acreditar a algo. Tenho uma citação no livro que eu achei muito interessante. Diz assim: Leu analisou as supostas respostas do líder russo e concluiu que se tratava de uma entrevista falsa publicada com o intuito de promover um certo tipo de propaganda. Que comportamento é que visa incitar? Que efeitos e sentimentos quer provocar? Quem quer manipular? Que tipo de estímulo quer produzir? O que mais impressionou Marcos foi o facto de a entrevista ser publicada em jornal e assinado pelo pretenso jornalista, numa tentativa de moldar a opinião pública apelando às emoções. Portanto, é mais uma lição aqui que se aprende num livro que fala sobre relacionamentos da internet. E parabéns pelo livro. Eu não vou continuar, senão não acabo. Senão isto vai ser uma análise crítica do livro. E é só, por mim. Do meu lado. Obrigada. Bom, depois disto, podemos terminar, não é? Já ninguém vai comprar o livro e eu já não tenho nada a falar, porque já foi tudo dito. Deixei para alguém falar. Sabe, houve aqui passagens que adorei. Aquilo que vocês disseram, começar por essa ideia de facto do ex-jornalista, eu nunca tinha pensado nesse sentido. E denota-se na minha escrita essa ligação ao facto que depois, a partir dele, sem me desvincular dele, eu consigo fantasiar e entrar em mundos paralelos, permitindo-me libertar desse jugo do facto, mas sem nunca o descurar. E isso é, de facto, inerente ao que é ser jornalista. E, portanto, guardarei para sempre essa afirmação de que nunca serei um ex-jornalista, pese embora não exercer há 20 anos. Alguém mencionava a minha velocidade de escrita, o Paulo. Lembrou-me o Padre Peter, numa apresentação, o nosso anterior reitor, a dizer: o Zé Manuel Simões escreve como um tsunami. Aquilo é uma velocidade tão grande. Ele não só escreve com a rapidez de um tsunami, como a própria escrita parece um tsunami. Eu às vezes, espera aí, o que é que ele está a falar? Eu tenho que voltar atrás para perceber o encadeamento, porque isto é uma velocidade estonteante. Falávamos das vivências, das minhas vivências, que de facto conduzem à minha escrita, e hoje, vindo para cá, eu perguntava: Zezito, eu chamo muito Zezito a mim mesmo, Zezito, por que escreves? E respondi: escrevo porque o livro é eterno. Eu sei tão pouco dos meus avós. E talvez com os meus livros, os meus netos venham a saber algo de mim. Hoje, vocês sabem, a realidade virtual está-nos a permitir, a começar a permitir, um contacto com essa ideia de vida eterna, digitalmente. Acredito que a muito breve trecho vamos poder comunicar com os nossos falecidos pais ou com os nossos falecidos avós, numa perspectiva de continuidade de vida via realidade virtual. Portanto, o meu papel, de alguma forma, deixa de ter o mesmo impacto. Mas essa é a primeira razão por que escrevo, porque o livro fica para sempre. E eu sei que meus filhos, pese embora a minha insistência, ainda não me leram. Talvez ainda bem. Mas estou-me sempre com esse desejo que os filhos dele vão querer saber quem é o avô. E via os meus livros, eles vão saber quem eu efetivamente sou. Estou a escrever porquê? Para os netos e também para alcançar, através dos livros, essa eternidade, mas ao mesmo tempo algo divino. Como assim?
Eu acredito que a escrita, tal como quase toda a arte, tem algo de terapêutico em si. Um dia destes, dizia-me um aluno nosso, que faz um vídeo fantástico sobre o bullying, e o papel dele como ator é tão intenso que eu no final fui ter com ele e pergunto, quando vi a primeira vez o vídeo, Armindo, como é que tu consegues essa coisa tão real no teu papel de ator? Eu disse, porque eu vivi isso, professor. Este Armindo sou eu, aquele que sofreu de bullying durante muitos anos na escola secundária. Ao fazer este filme, eu sinto-me aliviado. É como finalmente, depois de tantos anos a sofrer na escola, porque tinham um problema de pele e gozavam com o meu problema de pele, finalmente consegui, e passando psicólogos, consegui, de uma forma terapêutica, através da criação, resolver o meu problema, aliviar a tensão de ter sofrido de bullying. E quando ele me diz isso, eu questionei-me e pensei, o papel da arte não é esse mesmo. Não é nós usá-la como terapia para resolvermos os nossos problemas? Usar a criatividade para atingirmos outros planos? Usar a criatividade e as fantasias para resgatarmos dores, problemas, mas também conectarmos com o superior, com o além? E nesse sentido há uma eternidade também. Há, na minha escrita, de uma forma geral, curiosamente, menos neste livro, uma mistura de aspectos muito interessantes que eu e o Miguel Quental adoramos particularmente, que é este lado erótico dos meus personagens. Quase todos têm. E num dos meus livros, que eu gosto particularmente, que é O Ponto de Luz, o meu editor manda-me, diz-me, Zé Manel Simões, tu se tens pretensões de ascensão na tua carreira académica numa universidade católica, morrem com este livro. Estávamos em 2016. E eu perguntei-lhe, como assim, Paulo? Não, é que tu ousas demasiado, aquela linguagem é uma coisa católica. E eu digo, tu eras capaz de me mandar essas passagens que eu efetivamente não tinha tomado conta nesse sentido de isso criar alguma tensão com o órgão onde trabalho e com a matriz católica. E ele, de facto, manda-me umas passagens sublinhadas. Eu, ainda bem que ele me avisa. Porque ele diz, eu não te estou a censurar. Vê bem, a decisão é tua. Mas, vê lá, tem cuidado. Eu tentei gerar um equilíbrio entre umas passagens que deixei ficar e outras que cortei. Vou-vos confessar uma coisa. Hoje não teria cortado. Porque são essas passagens que mais nos interessam a todos nós ler. Porque são essas passagens que nós entramos numa espécie de uau! Eu queria estar no papel deste personagem. A sociedade também se abriu mais. Eu quero viver. Isto é fantástico. Uau, ele viveu isso mesmo. E, de facto, o personagem do Ponto de Luz, o Duarte Camões, é o meu alter ego. O Duarte Camões sou eu. É uma viagem baseada na minha experiência, na minha vida, numa experiência fantástica que percorre todo o Brasil, todos os estados do Brasil, todas as capitais de todos os 28 estados do Brasil. Uma viagem que demorou 3 anos, onde eu escrevia um diário todos os dias, num livro que me acompanhou, um diáriozinho, uma sebenta, que me acompanhou durante 30 anos. E um dia vou pegar naquele diário e transformo num livro atual, vibrante, que eu gosto muito. O Ponto de Luz, eu adoro o Ponto de Luz. Mas tenho pena de ter retirado essas passagens, porque são essas passagens que vendem. E como eu hoje não vendo, com essas passagens vendo mais.
Podes reeditar. Posso reeditar com essas Edição. passagens. Aliás, editar só essas passagens, aí é que venderia. Há aqui, aliás, sobre esse livro, dizia um amigo nosso, o professor José Alves, que disse, epá, e a propósito daquilo que tu dizias dos meus romances não serem em inglês, ele dizia, este livro é fantástico. Isto é uma mistura de Milan Kundera, a insustentável leveza do ser, com Paulo Coelho, o alquimista, e com a profecia celestina. E este livro, escrito em inglês, era um best-seller. Diz-me o José a propósito disso da escrita. Acontece que eu escrevo academicamente em inglês. E a minha escrita, de caráter científico, investigação, que obriga a basear na ciência, não me permite a liberdade que quer a língua portuguesa, quer os romances, me permitem. Então eu escrevo para quê? Para ser livre. Portanto, esse cunho da fantasia que me faz escrever noites sucessivas com muito prazer é, efetivamente, para me aproximar do divino, para deixar uma vida eterna, porque o livro é eterno, e também para exorcizar alguns fantasmas. Se o Marcos Corte Real existe, não. Se a viagem que eu fiz por Marrocos é a viagem que está no livro, também não. O que é curioso, fluida a mesma viagem por outro personagem, que é algo que eu tenho vindo a fazer, entrega as minhas viagens aos personagens e a viagem toma outra dimensão, que é curioso. Por exemplo, o Sétimo Sentido passa-se na Índia, na personagem central, que é uma médica, e é um exercício impressionante escrever no feminino e uma médica com quem eu não tenho ligações, digamos, de conhecimento profissional. A verdade é que eu lhe entrego aquela viagem pela Índia e depois por Moçambique e ela vive aquilo à sua maneira, não é? Que é diferente da minha, certamente. O Marcos acontece a mesma coisa. Eu dizia a Jerusa, perguntou, professor, viveu mesmo esta viagem? E eu disse, sim, aliás, 2 vezes, mas o Marco vive essa viagem de maneira diferente da minha. Eu dou-lhe os dados, os factos, e ele interpreta, através de algo que tu apontaste, e muito bem, Francisco, os sentidos. A minha escrita, se tem alguma particularidade, é essa. Eu descrevo com os sentidos. Eu preciso colocar o olfato, preciso colocar o tato, preciso colocar a visão, preciso colocar dos 5 sentidos à mercê das descrições em pormenor, porque são elas que nos permitem identificar a situação e criar algo que na literatura é fundamental. É a nossa identificação com aquilo que estamos a ler. Eu acho que um livro bom é aquele que eu já vivi isto. Interessante, já tinha pensado nisto. Curioso, isto já aconteceu a uma amiga minha. Aliás, a Jerusa, não sei se ela viu algumas passagens nela mesma. Acho que não, porque os personagens são um bocadinho mais ousados que ela. Mas ela pergunta, o Marcos viveu mesmo isso, professor? Aquela viagem a Marrocos, não, ele vive à sua maneira. E ela, ainda bem que não foi o professor. Portanto, estão a ver a dimensão do personagem. Para que é que ele escreve? É engraçado, ele não se encontra com nenhum dos personagens. Nunca se encontra fisicamente com nenhuma destas mulheres. Só se encontra numa linguagem virtual. E somos nós depois que imaginamos, que eu acho que também é um condão que o jornalismo poderia usar mais, é deixar os leitores das peças jornalísticas concluir. E eu acho que o livro tem muito isso. O que é que aconteceu afinal? E deixa muitos espaços em aberto, nomeadamente o livro acaba quando ela está a chegar, a minha alemã está a chegar a Marrocos e pergunta-lhe, desce
desces e o livro acaba. Portanto, eles não se encontram. Nós não sabemos exatamente o que encontram. Alguém me perguntava, vou terminar já, que é para vos deixar espaço a perguntarem-me coisas para eu continuar a falar. Alguém me perguntava se este livro é muito sagaz. O Marco Carvalho, hoje numa entrevista, de uma forma muito sagaz, perguntava: Sabadell, isto tem alguma ligação com o teu último romance? Não sei se ele leu o press release, se de facto percebeu. O livro começa da mesma forma. Os meus 2 últimos livros têm meia página quase igual, que é o acontecimento que despoleta a ação e que faz com que a Glória vá embora. Não vos vou contar o episódio, porque alguns de vocês iriam ficar um bocadinho chocados. Outros iriam achar muita piada. Isso depende da forma de cada um fruir a história. A verdade é que, devido a esse acontecimento, a Glória vai para a Índia, eles nunca mais se veem, e ele fica perturbadíssimo por perder a pessoa que amava, e é por isso que vai para Marrocos, para, digamos, tentar esquecê-la. E quando está em Marrocos, começa o Covid, e ele relaciona-se, ele de uma forma livre, de quem está a viajar, relaciona-se então com estas mulheres à distância, que no fundo são mulheres comuns, que nós vemos com as suas obsessões, com as suas fantasias, mas são pessoas que nós conhecemos. Aliás, a Jerusa também me dizia: Babel faz-me lembrar uma pessoa de Macau. Ela não é inspirada nela. Eu, não, longe disso. Não vos vou dizer quem é. Não vou dizer quem é. Não é. E portanto, exato, esta dimensão da minha escrita, eu estava a ler o livro. Eu gosto de ler o livro depois de impresso, porque é curioso. O McLuhan dizia: o meio é a mensagem. O Marshall McLuhan, num livro que se chama The Media is the Message. Ele dizia que, conforme o suporte mediático, a mensagem muda o seu cariz, muda a própria mensagem. E é curioso, tu leres, como dizias, no iPad, no computador, no telemóvel ou em livro, a mensagem passa de uma forma diferente. E eu agora, a ler o livro, curiosamente, tu percebes-te de pequeninas coisas que, quando estás a escrever ou a ler no computador, não te apercebes. Há uma coisa que eu acho que extremo ruído, que é a repetição de palavras. Acho que causa um emperro. E eu, numa passagem que eu repito 2 vezes a mesma palavra, digo: esta palavra aqui está mais. E, portanto, há sempre uma revisão contínua. O caso de Drummond de Andrade, o nosso poeta brasileiro, dizia: escrever bem é cortar palavras. Nada mais certo. Temos sempre palavras demais naquilo que escrevemos. Quanto mais reduzirmos à essência a mensagem, nomeadamente num romance, mais intensa ela é. Meus queridos, muito obrigado por terem vindo. Foi uma alegria imensa estar aqui convosco. E eu agora queria passar para uma... Quer vocês perguntarem-me alguma coisa? Pese embora sobre mim, sobre o livro, a Jerusa disse com o livro de tal forma, não foi? Vai ao pormenor. Isto é, de facto, um exercício, um desafio que eu lhe lancei, que ela foi, de facto, uma leitora ávida de nos apresentar aquilo que está. Portanto, eu estou à vossa mercê para vocês me colocarem as vossas questões para depois irmos embora, não é? Também precisamos de cuidar Que gente tão bonita. Bom, obrigado mesmo por terem vindo. Fico muito lisonjeado e muito agradecido também. Alguns de vocês já estão para aí no 8º livro que vejam isso. E o Gilberto também, e o Miguel. E, portanto, é iniciar. É só um pormenor, porque nós conhecemos-nos há cerca de 15 anos, acho eu. E foi exatamente no cruzamento do jornalismo, não é? Quando chegaste a Macau, a ligação a um jornal foi muito passageira, mas lembro-me de ter escrito uma coluna em que falavas de todas as celebridades que tu tinhas entrevistado e conhecido, que é uma faceta que ainda não foi focada aqui,
E lembro-me das nossas conversas começares a dizer quantos países é que tu já tinhas visitado. Bom, portanto, a minha pergunta é um meio comentário, mas é um aspecto que eu senti muito, digamos, por entre as palavras que foram ditas por ti e pelos outros convidados, que é tu és um elemento muito importante dos teus livros. Tu, José Manuel Simões, o homem que viaja por todo o lado e conheceu todas as celebridades. Quem ouça, eu ouço o programa Frequência Académica da Universidade de São José às sextas-feiras, porque entre as 7 e as 8 estou dentro do automóvel, vou buscar a minha mulher e adoro, portanto, são palavras e conversas deste género, entremeadas com música, escolhidas pelo convidado, toca a música e quando acaba, tu dizes, eu lembro, estive exatamente com ela e uma vez, aí depois contas a história de tudo o que aconteceu, de toda a gente portuguesa e brasileira que tu conheceste. Portanto, o meu desafio é até que ponto é que eu estou certo em ver-te em todos os recantos e entrelinhas dos teus livros. Luís, é um aspecto curioso esse que estás a mencionar. Recentemente, estou no restaurante e há uma pessoa que também todos conhecem, não vale a pena estar a dizer quem é, que chega perto de mim, ele estava um pouco embriagado, e diz: Zé Manuel Simões, eu gosto muito da tua escrita, só que, tu ficas muito ligado ao facto, muito preso ao jornalismo. E tu, porque, enquanto não conseguires dar o passo para escreveres ficção total num livro total, não vais ser famoso. E ele vai embora e despede-se assim. Eu digo assim, curioso esta ideia. Porque, efetivamente, os meus livros são presos ao facto e eu não consigo desvincular-me dele. Agora, como eu dizia há pouco, não é? Agora, eles são presos a realidade porque é que eu utilizo a viagem, como ele. E mesmo que entregue a viagem ao personagem, a viagem existe, o espaço existe, os locais existem, a história existe, a antropologia cultural está lá subjacente. Será que ele não tem razão de eu que me devia desprender do facto e partir e para criar uma obra totalmente ficcionada e aí sim atingiria aquilo que todo o escritor pretende? O que é que todo o escritor pretende, Luís? Ser muito conhecido, muito lido, não é? Queremos, quer não. Agora, é curioso esse aspecto. Eu comecei a escrever quando tinha 20 e poucos anos, livros. A primeira foi a Cesária Évora. A segunda foi o Júlio Iglesias. E o Júlio Iglesias, eu, por factos, mando, eu era próximo a ele, estive em Miami em casa dele, estive em Sevilha, estive depois com o pai dele em Madrid, ele foi-nos lá encontrar, na casa do pai dele em Madrid, portanto tinha uma relação muito próxima, estive lá em Indian Creek, lá em Miami, uma casa fabulosa, uma semana, curiosamente passei lá o meu aniversário quando tinha 24 anos, 25, e depois descubro uma moça de uma aldeia ali perto de Águeda, que é a cara do Henrique Iglesias, a viver em condições quase de miséria, que chamam a filha do espanhol, e eu quando acabei de escrever a biografia mando para ele, alguém lhe leu, ou ele leu, e mandou dizer, eu não autorizo, tu és um provocador, que é porque me estás a provocar? Ficou irritadíssimo. Eu digo, mas porquê? Eu digo, Júlio, pô, coitado da moça, está lá na miséria, ajuda, meu. É teu filho, é a tua cara do teu filho, meu. Não pode, não faz sentido não ajudar. E eu, há 1000 mulheres pelo mundo dizendo que têm filhos meus. Eu agora, se eu andasse nos testes, não fazia outra coisa. Bem, isto para vos dizer o quê? Essa biografia, não sendo autorizada, vendeu 2000 exemplares numa semana. A Cesária Évora esgotou de imediato e teve logo a segunda edição. A editora era Publicações da Europa América. O David Byrne, a terceira, foi com quem eu tenho uma relação incrível, dos Talking Heads, não sei se sabem quem sou, que inclusivamente dá o nome à minha filha, Heaven.
Ele foi lançar o livro e tinha uma fila no Art Club, juro-vos, que ia até cá fora, a estrada toda, esgotou naquele dia. A biografia esgotou 1000 exemplares, autografámos eu e ele naquele dia. Andei a receber royalties durante 10 anos desses livros. Eu hoje vendo a vocês que são meus amigos. Os tempos mudaram. O Paulinho quer fazer uma pergunta? Eu não li o livro, não tive a oportunidade de o ler. Vou esperar que tu me ofereças. E que de certo que será um excelente livro. Já tive a oportunidade de ler alguns dos teus livros e gostei bastante. A pergunta que eu te queria fazer é muito simples, e tendo em conta que os teus livros baseiam muito nas tuas experiências, como acabaste de ver, e que refletes neles um bocadinho de ti. Se já tens um novo próximo livro, se já está em vista a próxima edição do próximo livro na tua agenda. Sabes que eu tenho N projetos em simultâneo. Agora tenho uma série de compromissos académicos aos quais dou prioridade, os academic papers e livros académicos, e como eu quero passar para o research track, tenho que me dedicar mais a isso que aos romances. E, portanto, os romances vão ficar um pouco descurados. Perguntava-me, eu hoje, porque é que ainda não escreveste sobre Macau? Não é? Estou há 16 anos em Macau e nunca escrevi sobre Macau, porque eu acho que preciso de um distanciamento para escrever sobre os passos. É por isso que esta viagem que eu entrego ao Marcos foi feita no ano 2000. É por isso que o Ponto de Luz, a viagem original, foi escrita nos anos 80. Era eu um miúdo. E, portanto, depois aquilo transforma-se e toma outra dimensão. Mas, de facto, sei que vou escrever sobre Macau, mas quando me ausentar mais. E, portanto, talvez Macau venha a surgir nos meus próprios livros, e espero que finalmente seja ficção total a partir da realidade. E um best-seller. Ô, pessoal. Olha lá, uma última pergunta. Vicente, estás com vontade de fazer uma pergunta que eu estou a ver. Então, quando é que estarás em condições de escrever sobre Macau? Vamos lá. Então vai, meus queridos, olha, muito obrigado por estar pela vossa presença. Se quiserem que eu autografe alguns dos livros, terei muito prazer. Vou ficar aqui sentado à espera. E foi muito agradável estar convosco. Espero que tenham gostado, tenham algum interesse pelo livro, alguma curiosidade, e espero que quando o lerem me deem feedback. Gostava muito de receber o vosso feedback. Muito obrigado. Esse é teu. Paciente. Muito bem, daí consigo. Olha, faz-me um favor, vai dizer à Eva que o livro custa 200 patacas.